Olá, pessoal. Olá a todos. Boa noite. Pronto. Deixa eu só tirar aqui. Aí. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Como sempre, fazendo aqueles ajustes iniciais aqui, mas já vamos lá começar. Antes da gente começar, claro, né? Primeiro espero que estejam aí todos bem. E eu quero aqui só fazer aí com vocês hoje, quarta-feira. Hoje é dia, que dia que é hoje? Hoje é dia 26, não é? 25. Fazer aqui não uma recapitulação, mas uma indicação aí dos nossos próximos passos, né? Aqui no curso, eu estava dando uma olhada, temos aí, estou até com o calendário aqui aberto, então temos esta aula de hoje. Deixa eu só fechar o chat aqui. Temos esta aula de hoje, dia 25. Temos a aula de amanhã, dia 26. E depois temos as 3 aulas da semana que vem, respectivamente, dias 30, 2 e 3. E a avaliação 2, ela vai passar para o dia 7, a outra segunda-feira. Porque vocês estão lembrados que aí no mês de outubro, né? Início desse mês, na verdade, que eu precisei lá faltar naquela quinta-feira, e aí então a gente combinou que teríamos uma aula a mais no final. Então, essa uma aula a mais, quer dizer, o que estava no dia 7, lá no nosso plano de ensino, naquele nosso cronograma, até estou com ele aqui, deixa eu passar aqui, acho que vocês vão estar vendo aí agora, né? Então, o que estava aqui no dia 7, a gente passa para o dia 9, tá? Então, e como vocês estão vendo aí, né? A nossa avaliação 2 seria no dia 3, tá? Então, a avaliação, repito, passa do dia 3 para o dia 7, tá? Mantendo, claro, aquele padrão que a gente já combinou em termos aí das aulas do Zoom, quer dizer, todas essas aulas do Zoom estão com o link, né? Ou todas essas aulas até o dia 7 estão lá com o link no Zoom, falta do dia 9, então vou colocar lá no Moodle depois. E só quero então reforçar isso, tá? Que essa avaliação, essa atividade de avaliação do dia 3, então, ela passa para o dia 7, tá? Sobre aquela questão daquela aula que eu já disse que iríamos fazer, então, até estou vendo aqui, né, exato, que é a questão aí do Fábio, eu vi, tá, Fábio, o seu e-mail, eu tinha visto, ia comentar na segunda-feira, mas enfim, optei por deixar para comentar aqui hoje, né, você já me mandou há alguns dias esse e-mail, então, não é incômodo, inclusive, repito, reitero, fiquem sempre à vontade para mandar, às vezes eu demoro um pouquinho a responder, às vezes eu não respondo o que eu vou falar aqui na aula, mas não é incômodo algum, tá? Fiquem tranquilos, a gente tem mais uma semana praticamente, mas se ainda tiverem aí dúvidas ou aflições, fiquem sempre à vontade para escrever, tá? Né? Não é aí a Francisca também, exato, não é nenhum incômodo. E o que a gente vai fazer, essa aula vai ser exatamente essa aqui do dia 3, tá? Aqui na hora que eu seleciono por causa da tabela, ele mistura tudo, né? Então, aqui dia 25, apesar de estar marcado aqui em amarelo, não é que nós tivemos, óbvio que não, a aula de hoje, é só por causa desse conteúdo, tá? Que a gente já teve, né? Nós já falamos de tudo isso aqui, ó. Só tem aquela questão das funções lambda, que eu optei propositadamente por deixar de fora aqui, tá? Porque, enfim, é algo que é interessante, mas é algo que, se vocês tiverem interesse, vocês conseguem aprender por conta própria. Então, eu preferi, né, reforçar outros aspectos, isso aqui ninguém vai sair prejudicado, porque não teve aqui aula sobre funções lambda, tá?
Então, não é nada assim que, nossa, olha, eu vou deixar de aprender o Python porque eu não sei funções lambda. Não é assim que funciona. Tá? Então, o que está em amarelo, claro, a gente já viu, vimos todos, aliás, faltou aqui, ó, agora que eu vi, todos esses conteúdos aqui foram aí explicados para vocês, tá? E o que nós temos, então, hoje na aula 25, nós vamos aqui antecipar, vamos aqui falar sobre a questão dos ficheiros, que eu vou pedir licença para vocês, né? Essa é uma palavra, apesar de eu estar em Portugal já há 6 anos, tá? Mas é uma palavra que eu ainda não me acostumei, tá? Ou seja, chamar de ficheiros, né? Então, eu vou usar o português aqui do Brasil, né? Que a gente fala que são os arquivos mesmo, tá? Mas, enfim, então é isso. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a aula de hoje, dia 25, nós vamos pegar a aula de amanhã, claro, dia 26, vamos pegar a aula de segunda da semana que vem e a aula de quarta da semana que vem, para não apenas falar aí sobre esse tema de arquivos em si, e tem uma série de exercícios aqui que eu vou colocar, mas também para trazer alguns exercícios, né? Nessa parte final aqui, eu trouxe realmente poucos exercícios para vocês. E aí, no dia 3, que é quinta da semana que vem, vai ser essa aula aí que o Fábio, a Francisca e outros estão aí aguardando ansiosamente para a gente resolver essas pendências, tá? Então, e claro, para eventualmente tirar alguma dúvida, alguma questão, mas eu já quero então deixar claro, a aula do dia 3 vai ser só para a gente resolver aquelas situações, tá? O que significa dizer que quem não tiver nenhuma situação, não, tá tudo ok. Então, assiste se quiser. Aí fica bem em aberto. Eu vou tirar o dia 3 especificamente aí para a gente ver aquelas questões, né, que foram abordadas. Aqueles que têm esses questionamentos estejam aí preparados para compartilhar o conteúdo aqui, para que a gente veja. Eu vou disponibilizar aqui para que vocês possam compartilhar aquilo que está no computador de vocês, para que a gente possa ver em conjunto. Tá? Então, vai ser uma aula para solucionar essas questões. E aí, vi aqui a pergunta do Diogo sobre a estrutura, vai ser mais ou menos no mesmo esquema. Eu só vou mudar ali um detalhezinho que alguns até fizeram, enfim, que é a questão de colocar cada exercício, né, ou cada questão em um arquivo diferente, tá? A única coisa que vai mudar, o restante é absolutamente tudo igual, no sentido daquela questão dos grupos, que vocês já sabem, né? Ou seja, os grupos têm que ser exatamente os mesmos que foram antes, lá na avaliação 1, por aquela questão toda da avaliação, etc. Enfim, em termos de, digamos assim, regras, é tudo a mesma coisa, tá? A estrutura vai ser a mesma. Eu acho que eu vou colocar um pouco mais de questões, não para dar trabalho, mas pelo contrário, tá? Para pulverizar, digamos assim, um pouco mais a própria avaliação, né? Ou seja, eu não sei também, de repente vocês preferem, por exemplo, em vez de ter, sei lá, de repente vocês preferem ter 2 questões, cada uma valendo 10 valores, em vez de ter 10 questões valendo 2 cada um, tá? Mas, em princípio, eu pretendo colocar um pouco mais, eu estou pensando em colocar umas 8 questões, mais ou menos. Então, mas tirando isso, quer dizer, eu acho que não vai mudar absolutamente nada. Tá? O que eu quero, então, enfatizar é isso, que na quinta da semana que vem, dia 3, portanto, a gente vai resolver aquelas situações. Se alguém tiver dúvidas, é claro, vem aqui, né? Se não, enfim, a gente vai se ver, claro, no dia 7. O Diogo colocou ali, a matéria vai ser da primeira avaliação, mais a que demos até agora, ou a partir da primeira. Veja, Diogo, para você resolver isso daqui, você tem que saber a primeira. Não é que eu vá cobrar especificamente aqueles itens, né, do if, else que a gente viu, ou do while, ou a questão de funções. Quer dizer, não que isso vai ser o cerne da avaliação, mas como a gente vai, inclusive, ver aqui, e acho que isso também já ficou até claro para vocês, quer dizer, para vocês poderem trabalhar, por exemplo, com o que a gente viu depois, a questão de strings, você precisa ter if, else, você precisa saber. Para você poder trabalhar com listas, dicionários, tuplas, aquela coisa toda que nós vimos aí nas últimas aulas, é necessário saber isso. Tá? Então, não vai ser uma cobrança no sentido mais
direto, digamos assim, né? Do tipo, vai ter ali uma questão sobre aquele tema, desse jeito não, mas é claro que para você poder responder esses itens, necessariamente você vai ter de saber, tá ok? Então, digamos assim, se é que eu posso dizer assim, uma espécie de uma cobrança indireta, né? Não é nada direcionado, claro, mas sem dúvida alguma não tem como fugir disso, tá? Professor, Bom, não sei se posso. vocês têm aí mais alguma questão, mais algum questionamento específico, alguma coisa que queiram colocar aqui agora. Se não tiverem, a gente já avança. Vi que a Sara aí ativou o som, mas acho que não sei se a Sara quer fazer algum questionamento. Professor, consegue ouvir-me? Sim, sim, perfeito. Boa. É só a propósito do número de questões. O professor disse que talvez estava a pensar em aumentar o número de questões, Uhum. mas o grau de dificuldade vai sempre ser o mesmo. É porque eu lembro que no último teste eu e o Diogo tivemos a fazer até à última hora mesmo, a enviar o máximo de coisas possível e mesmo assim não deu para fazer tudo o que nós queríamos. Pois, então, na verdade, e aí é boa pergunta, Sara, esse é uma situação também em que, assim como dá para pulverizar, como eu usei esse verbo, né? Pulverizar essa questão dos pontos, né? Ou seja, como eu falei, eu não sei o que vocês pensam, tá? Mas eu acredito que talvez tendo mais questões com valores menores seja mais interessante no sentido de ter a possibilidade ali de repente, se errar, não perder tanto. Vamos colocar nessa perspectiva, tá? Razoavelmente pragmático aqui. Agora, isso aí também é um ponto no sentido justamente de pulverizar esse próprio nível, né? Quer dizer, é claro que se eu coloco, por exemplo, duas questões, vamos pensar aqui em extremos, só para deixar muito claro esse raciocínio. Quer dizer, se eu coloco duas questões, é claro que nessas duas questões eu tenho de embutir nelas todo o conteúdo, digamos assim. Né? Enquanto que se de repente eu coloco um número maior de questões, eu posso diminuir um pouco esse nível de dificuldade, como você muito bem colocou, justamente porque aí, quer dizer, eu posso pegar uma questão para direcionar para um ponto específico, outra para outro ponto específico. Então, eu acredito e repito que se vocês discordarem disso, vocês fiquem à vontade para colocar isso, para questionar, não tem problema nenhum, mas eu acredito que dessa maneira, com um pouco mais de questões, daria, né, usando aí o linguajar da pandemia, né, naquela questão de achatar a curva, como se falava, ou seja, em vez de fazer algo que seja super difícil, mas muito restrito, fazer mais questões, mas algo que não seja assim tão amplo, né, ou tão trabalhoso, digamos assim, tá? Então, pelo menos eu penso dessa maneira, acredito que seja positivo e repito, se vocês acharem que não, nós queremos ter só duas questões e coloque tudo que você quiser nessas duas questões, não tem problema, vocês me falem, mandem e-mail, né, ou falem aqui, se acharem por bem, tá? Que aí eu faço desse jeito, mas em princípio essa é realmente a ideia, né? Enfim, que bom, tá? Espero aí como eu coloquei, se vocês tiverem qualquer coisa, aproveitem, tá? Fiquem à vontade. Quando digo aproveitem, é no sentido de aproveitar para falar, para questionar, para trazer os e-mails. Como eu disse, eu às vezes demoro para ler, às vezes eu não respondo, mas eu leio. Quer dizer, não é que eu demoro para ler, eu demoro para responder, mas eu leio todos, até mesmo por isso. Né, o e-mail do Fábio aí, como eu falei, o Fábio e a Francisca já tinham comentado algumas questões que eu trouxe justamente essa estrutura para a gente poder nos programar, né, daqui de hoje até a próxima semana, tá? Bom, dito isso tudo, vamos lá então. Vamos aí começar esta parte, tá? Deixa eu ver aqui, então, só para finalizar, né? A Sara colocou, achei que o número de questões do último teste é bastante razoável, ok? Mas talvez seja importante a opinião dos colegas também, claro, para perceber se foi uma das dificuldades entre outros alunos, ótimo. Tá? Então, enfim, vocês podem aí conversar, enfim, colocar entre vocês e trazer aquilo que vocês querem também, dentro da medida do possível, né? Dentro das possibilidades, é claro, que a gente organiza da maneira que for melhor aí para aqueles que estão aqui acompanhando, né? Que nos acompanharam aí durante todo esse semestre, tá? Francisca colocou ali que o número está razoável, quer dizer, foram 6, né? E eu pensei em colocar 8,
né, nessa última, então, enfim, acredito que fique mais ou menos por aí, 6 a 8 questões, tá? Não vai também... Porque, na verdade, como nós temos vários temas, né? Então, em princípio, até seria uma questão de cada, ou talvez duas, enfim, alguma coisa assim, tá? Mas vamos lá, vamos aqui avançar com este último ponto. E este último aspecto, ou este último tópico do programa, que é a parte ali dos arquivos, né? Como eu disse, eu vou usar aqui o português do Brasil, né? Vou chamar de arquivos o tempo todo. Mas essa parte, apesar dela ser a última, ela, para a prática da programação e para a prática da programação para juristas, ela é realmente a mais relevante. Quer dizer, quando eu digo que ela é a mais relevante, é no sentido de dizer que ela é a mais útil para o jurista programador. E é claro que talvez você pergunte, poxa, mas se ela é mais útil, por que a gente já não viu logo isso, né, antes? E claro, né, a gente não consegue fazer isso daqui se a gente não tiver o que veio antes. Tá? Ou seja, aí eu volto à pergunta do Diogo, né? Não que eu vá exigir especificamente um if-else, mas a gente vai usar if-else para fazer abertura de arquivos, para fazer leitura de arquivos. A gente vai utilizar o for, por exemplo, para a gente poder ler o conteúdo dos arquivos. A gente vai precisar de listas, saber o conceito e como manipular uma lista, porque quando a gente lê o conteúdo de um arquivo, ou aquele conteúdo está sendo lido e guardado em uma lista, ou aquele conteúdo está sendo lido e guardado em uma string. Então, você precisa conhecer, precisa de saber como lidar com strings, por exemplo, saber que as strings são imutáveis, saber a questão dos índices, por exemplo. Ou seja, para a gente chegar nesta parte aqui específica de leitura, abertura, leitura e gravação e fechamento desses documentos, desses arquivos, realmente o conteúdo prévio é necessário. Não tem como a gente avançar, não tem como a gente cortar nada, né? Cortar, pegar um atalho. Quer dizer, realmente é fundamental. A gente vai ver aqui que, por exemplo, para eu gravar coisas, eu posso precisar de um while, eu posso, para abrir um documento, precisar de um try except, porque se o utilizador colocar o nome errado, por exemplo, do documento, vai dar um erro. Então, eu preciso saber como manipular erros, né? Ou seja, como controlar e mostrar uma mensagem, por exemplo, de erro. Ou seja, a gente realmente não tem muito como fugir disso, tá? Então, a gente tem aqui esse primeiro slide é um pouco falando do óbvio, né? Digamos assim. Ou seja, que os arquivos são essenciais para que a gente possa armazenar os dados de maneira permanente. Quer dizer, eu acho que, independentemente aqui do nível de conhecimento informático de vocês, todos vocês sabem disso muito bem, né? Estão lá digitando os trabalhos de vocês aí no Word, por exemplo, ou o que for, se tiverem aí utilizando o Word instalado no computador, né? Então, você está lá digitando aquilo dali, você precisa armazenar aquele documento. E mesmo se você estiver utilizando o Word, por exemplo, o Word Online, ou lá o Docs lá do Google, que também, não sei, mas sei que várias pessoas utilizam, ou Pages, por exemplo, aqui no Mac, que vem, né, com o Mac. Ou seja, mesmo que sejam ferramentas online, em algum momento você precisa guardar aquilo dali. Porque se você estiver digitando lá no Google Docs, por exemplo, né, usando lá o Brave ou o Google Chrome, de preferência não usem o Google Chrome, né, apesar de ser o mais utilizado, mas enfim, por questões aí de privacidade. Mas você está lá digitando lá no Google, no Google Docs, por exemplo, se você fechar o navegador e não tiver guardado aquilo dali, você sabe que você perde. Então, aquilo está guardado em um arquivo, aquilo é armazenado em algum arquivo. Pode não ser no disco rígido aí do seu dispositivo, mas ele está armazenado em algum lugar. Então, a ideia é justamente essa daqui, né? Ou seja, os arquivos são aí, claro, todos nós sabemos, fundamentais para que a gente possa, então, armazenar essas informações de longo prazo. E com essa aula, ou com isso que eu estou dizendo, eu volto àquilo que eu falei numa das primeiras aulas. Eu não sei se vocês estão lembrados,
quando eu expliquei para vocês na estrutura de um dispositivo qualquer e falei da diferença do disco rígido para a memória RAM, né, RAM, ou seja, que aquela memória RAM, ela é apenas uma memória temporária, é a memória aqui que eu estou usando agora, enquanto o computador está ligado, mas não, se não é o caso, porque aqui eu estou no MacBook aqui, e, portanto, se numa eventualidade acabar a luz, o computador continua ligado, porque ele tem a bateria, claro. Mas se eu tivesse aqui no iMac, aqui do lado, no desktop aqui que não tem bateria, acabou a luz, ele desligou sozinho e eu perdi tudo que está na memória RAM. Né? Diferentemente do que está no disco rígido. Aí eu não perdi nada, porque está ali armazenado. Tá? Então, o arquivo vai ser, obviamente, essa área em que você vai armazenar esses dados com os quais você vai trabalhar. E em termos de programação, basicamente, a gente tem essas 4 atividades, tá? Aqui eu até coloquei 5, né? Você vai abrir o documento, você vai ler o seu conteúdo, se for o caso, porque de repente você não quer ler, você só quer gravar alguma coisa, guardar alguma coisa no documento. Mas vamos colocar, obviamente, a leitura. Você vai tratar aqueles dados, né? Ou seja, quando eu digo tratar, fazer ali o tratamento dos dados, o que é o tratamento dos dados? É manipular aquilo dali. Você está abrindo aquele arquivo, e quando eu digo aqui abrir o arquivo, eu já até aproveito e faço aqui um comentário um pouco mais técnico. Quando você cria um novo documento, do ponto de vista estritamente técnico, você está abrindo um arquivo. E eu vou falar já no próximo ou no outro, sobre os modos de abertura. Você abre o arquivo para gravar alguma coisa nele, você abre um arquivo para criar um arquivo novo, se ele não existir, você abre um arquivo para ler alguma coisa dele. Por isso que o abrir ali, a questão da abertura, não deve ser entendido só do tipo, bom, o documento já existe, e eu vou lá e clico 2 vezes em cima e ele abre. Não é isso. Aqui é um linguajar técnico, como eu disse, em que essa abertura, então, ela pressupõe algumas atividades, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas voltando, então, nós temos a abertura, temos a leitura do conteúdo, o tratamento dos dados, temos a questão do armazenamento do conteúdo e depois o fechamento do documento, tá? Então, eu diria que são essas 4, 5 atividades que são básicas, e eu quero que você agora pense também, até mesmo como o seu documento do Word aí, que eu sempre uso como exemplo, tá? Um texto qualquer que você esteja redigindo para uma outra disciplina, por exemplo, você vai lá, abre o seu arquivo do Word, digita o seu texto, lê o que você já escreveu, altera o que você escreveu, aí vai lá, clica lá no símbolozinho lá do guardar e fecha o documento. É exatamente isso daqui, a mesma coisa. A única diferença é que agora você vai estar do lado de cá do computador, né? Ou seja, do lado de cá como programador. Então, você tem de pensar nessa lógica quando você estiver aí trabalhando com os seus arquivos, tá? Abertura, então, aqui são as atividades, quer dizer, eu já até falei isso daqui, né? Abertura realiza a ligação entre o programa e o espaço em disco, que é gerenciado pelo sistema. As etapas de leitura ou escrita são as operações que desejamos realizar por meio do programa, não é no programa, mas por meio do programa, e o encerramento informa o sistema operativo que não vamos mais trabalhar com o documento, tá? Então, é uma pequena introdução sobre esse mundo, digamos assim, do tratamento de documentos, e aqui a gente vou mostrar para vocês aí o tratamento de documentos TXT, né? Ou seja, arquivos texto, do tipo esse daqui, que eu já vou até mostrar, quer dizer, os códigos do Python são arquivos texto, tá? Ou seja, isso aqui que a gente tem, isso aqui é um arquivo texto. O que a gente chama de um documento ou de um arquivo texto, ele é o quê? Ele é um arquivo que não tem nenhum tipo de formatação. Lembrem-se, teve uma das aulas atrás que eu abri aquele documento do Word, em que quando eu cliquei lá naquele ícone para mostrar os caracteres ocultos, quando a gente estava falando do contra/n, etc., quer dizer, ali nós temos um texto com formatação.
Então, quando você está no Mac e abre aqui o editor de texto, está no Windows e abre lá o Notepad, né, que acho que é editor de texto também em português, não lembro agora, e guarda aquilo dali, você está trabalhando com um arquivo texto. Então, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com arquivos texto e também como criar páginas da internet de maneira simples. Óbvio que são páginas super simples aqui, é só uma brevíssima introdução, mas como criar páginas com Python, sem problema nenhum, tranquilo. Inclusive, muitas páginas são criadas com o Python, né? Python é uma linguagem de programação que serve para criar páginas da internet também. E inúmeros sites são criados com Python. Bom, primeira coisa que eu quero que você grave, eu acho que eu não coloquei aqui nos slides, e se tiver colocado, eu vou falar de novo daqui a pouco. Mas eu acho que não, que é o seguinte. Quando a gente vai trabalhar com o Python para abrir, ler e guardar documentos, os arquivos, estes arquivos sempre devem estar na mesma pasta do código em Python. Tá? Então, esse é um pré-requisito para o Python funcionar direitinho. Pelo menos aqui no nosso contexto. Quer dizer, vocês sabem, né? Vocês já viram, tem aqui o Visual Studio, tá? Eu tenho aqui, vocês já devem ter percebido, cada aula eu tenho uma pasta do dia. Tá? Então, significa dizer que aqui nessa pasta, né, 2020, novembro, dia 25, hoje, aula de hoje, os arquivos com extensão TXT, como é um deles, que está aqui, esse primeiro, entrada.txt, tá? É um arquivo texto, tá aqui. Este documento, esse arquivo, está na mesma pasta em que está o meu código.py. É possível que esteja em pastas diferentes? Claro que sim. Claro que é possível. Mas eu não vou aqui entrar, aprofundar sobre essa questão de você utilizar pastas diferentes. Então, sim, você pode. Você deve ter aí no seu computador a sua pasta ProgJur, e você tem a outra pasta lá, documentos, você tem outra pasta de, sei lá, filmes, de imagens ou o que for. Então, você tem pastas diferentes espalhadas pelo seu dispositivo. E sim, é plenamente possível utilizar o Python para... Bom, meu código está aqui na minha pasta ProgJur, mas o meu arquivo que eu quero ler está lá na pasta de documentos. Então, eu posso programar para que o Python, em vez de eu ter de ir lá, manualmente copiar o arquivo, mandar para a pasta ProgJur, por exemplo, né, programação para jurista, eu configuro no Python, eu crio o código e digo, Python, olha, você vai fazer isso para mim. Você vai lá na pasta documentos, pega, lê aquele arquivo, eu não preciso nem copiar, não preciso duplicar, deixo o arquivo lá na pasta documentos, executo o meu código aqui na pasta ProgJur, e o código lê o que está lá, trabalha com o que está lá, armazena, se for o caso lá, guarda lá, mas o código está aqui, sem problema nenhum. Eu posso, pelo Python, criar uma nova pasta. Tem comandos, obviamente, funções do Python em que ele cria uma nova pasta. Também, sem problema, tranquilo. Só que a gente não vai ver isso, tá? Não porque seja avançado, não é avançado, mas é aqui por uma questão de você ver em termos de arquivos aquilo que é o principal, que é abertura, leitura, tratamento dos dados e gravação desses dados depois, tá? Então aqui para as aulas e inclusive para avaliação, lá no dia 7, não se esqueça, tá? Estes arquivos devem estar na mesma pasta. Quando eu digo deve estar na mesma pasta, ou você vai criá-los, e aí se você criá-los, se você colocar o código que eu vou mostrar daqui a pouco para criar o documento, beleza, se você não tem de se preocupar. Agora, se você estiver lendo o arquivo, né, o arquivo já existe, você quer ler o conteúdo dele e fazer alguma coisa com esse conteúdo. Então, você precisa garantir que esse arquivo está na mesma pasta do seu código, tá? Cuidado com isso, porque eventualmente chega lá no momento da avaliação, nossa, não está funcionando, não sei o quê, porque o arquivo está em outra pasta, gera aquele desespero.
aquela preocupação que a Sara comentou no início da aula. Então, tenham sempre a certeza disso, tá? Primeira coisa, então, é o quê? Simples, né, gente? Eu acho que vocês todos já perceberam que aqueles que sabem falar inglês sabem programar em Python, né? Ou quase isso, é lógico, né? Como é que você abre o documento? Função open. Ponto. Tá? Não tem realmente mistério aqui. Tem, claro, os detalhezinhos, né, que aí a gente vai passar aqui. E qual é o primeiro detalhezinho? O primeiro detalhe é que você vai usar a função open com 2 parâmetros. Você já sabe o que é parâmetro, né? Ou seja, é aquilo que a gente vai colocar ali entre os parênteses, ok? Então, como está aqui para abrir os arquivos com Python, utilize essa função open com os seguintes parâmetros. E todos os parâmetros devem estar entre aspas. Por quê? Porque esses parâmetros são strings. Ou seja, você vai colocar o quê? O nome do documento. Tá? E até aqui, naquele que eu abri, o 32, aqui é o primeiro, está aqui, ó, na linha 1. Tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Você tem aqui a função open, o nome do documento, que é esse aqui, tá? E o modo de abertura, que está aqui. Tá? Então, é exatamente isso. Open, nome do documento, entre aspas, óbvio, é uma string, portanto, entre aspas, e o modo de abertura, vírgula, modo de abertura, como vocês estão vendo aí nesta linha 1, tá? E quais são os modos de abertura? E isso aqui, tome cuidado também. Tome cuidado com esse modo de abertura, porque o modo de abertura pode trazer problemas graves para você. Por quê? Nós temos ali o R, que é do que? Read, certo? Portanto, é um modo somente leitura. Então, aqui, se eu coloco aqui números.txt e o R, eu estou dizendo para o Python, abra este documento, mas apenas permita que o meu código leia coisas desse documento. Se eu, como programador, mais à frente no meu código, tentar gravar algo no documento, eu vou receber um erro. Uma mensagem de erro. Por quê? Porque eu abri o documento no modo somente leitura. Portanto, ele não me permite a gravação, né? Ele não me permite guardar nada no documento. Ele só me permite a leitura, tranquilo. Se você sabe que por algum motivo a única coisa que você quer fazer é ver o que tem no documento, por exemplo, tá? Então, você abre no modo leitura, sem problema. Eu tenho lá, lembra aquela questão que a gente viu em aulas anteriores, de achar o e-mail no contrato? Eu posso abrir todos os contratos no modo leitura, porque eu não quero gravar nada naquele documento que é o contrato. Eu quero apenas ler o conteúdo daquele contrato e fazer aquela busca que a gente fez. Eu quero buscar lá o arroba, buscar ali o espaço antes, buscar a vírgula depois, e aí eu tenho o e-mail. Aí o e-mail, sim, eu gravo num outro arquivo. Mas no original, digamos assim, eu não quero fazer nada, eu não vou guardar nada nele, eu só quero ler a partir dele. Portanto, eu abro no modo leitura. Porque assim eu tenho a certeza de que o original vai ficar lá guardadinho, quietinho, e que eu não vou perder nada daquilo dali. O cuidado está no W e no A. O que é o W? Você já leu que é a escrita. Porque, obviamente, o W vai ser o método write, certo? A função, né, o modo de abertura, não é o método, é o modo de abertura, write, que, obviamente, ele vai escrever alguma coisa naquele documento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou aqui na linha 1, dizendo para o Python, abra o arquivo números.txt
no modo de abertura escrita, no write. Só que aí é que está o detalhe, veja o que existe, qual é a consequência do W. Ele abre ou cria um arquivo, tá? Então, aqui é que está o detalhe. Eu falei agora há pouco, quando a gente fala em abrir arquivo, não necessariamente ele já vai existir. Claro que, por exemplo, para eu abrir no modo leitura, o arquivo já tem de existir, senão eu não consigo. Dá erro. Se eu abro no W, se eu, por exemplo, executo a primeira vez e não sei se o arquivo existe ou não, eu posso abrir no modo W. Por quê? Porque se o arquivo não existir, o Python vai criar. Tá? Ele vai criar este documento para mim. Agora, qual é o perigo? O perigo é aquilo que está depois da vírgula. Apaga o conteúdo se o conteúdo já existir. E é diferente do A, que também abre o arquivo para escrita, mas preserva o conteúdo se já existir. E o que é o A? De onde vem o A? O A vem do append. E a gente já usou nas listas o método append. E eu espero que você esteja lembrado que na lista o método append serve para quê? Para adicionar um item à lista. Então, o que eu quero que você perceba desses três métodos, principalmente nos dois de escrita? Método W. Modo de abertura W. Se o arquivo não existir, ele vai ser criado em branco. Criou-se o arquivo e ele foi criado com o conteúdo em branco. E aí, claro, o conteúdo você vai colocar nas linhas seguintes do código. Se não existir. Se existir, se o arquivo já existir, o que o Python faz? É como se o Python apagasse o arquivo que existe e criasse um novo em branco, com aquele mesmo nome. E por isso que eu disse que aí você tem que tomar cuidado. Imagine que você tenha lá o seu trabalho de uma outra disciplina, tá? Fazendo aqui uma analogia. Você tem um trabalho aí de outras disciplinas, um trabalho qualquer, final, tá? Seu exame final é um trabalho. Então, você está fazendo trabalho. E o que você faz? Você cria um arquivo novo. Na hora de guardar, você guarda com o mesmo nome do anterior. O que vai acontecer? Você vai perder o anterior. Tá? Então, o W faz exatamente isso. E o que o append faz? Ele abre o arquivo para escrita, mas ele não apaga. Então, também, se o arquivo não existir, ele cria um arquivo novo. Mas se o arquivo existir, ele adiciona o conteúdo ao final do que já existe. Depois nós temos o B, que é o binário, que nós não vamos utilizar aqui, porque o binário é justamente para abrir, por exemplo, arquivos do Word, do Excel, PDF, esse tipo de coisa. E temos ali o mais, que é para leitura e escrita. Ou seja, eu posso colocar o R+. O que é o R+? Eu abro para leitura e para escrita. Tá? Então, esses são aí os principais modos de abertura. Tá? E aí a gente pode fazer combinado. Eu posso colocar, como eu falei, o R+. Eu estou fazendo para leitura e escrita. O W+, eu estou abrindo para escrita e leitura. O A+, eu estou fazendo o append, né, leitura e adicionando coisas. Tá? E por aí vai. Tá? Isso aqui, se vocês forem aprofundar isso aqui está completamente disponível de maneira online. Para aquilo que a gente precisa aqui, são esses três elementos, né? o R, o W, o A, que a gente precisa saber. A função open, então, ela retorna um objeto do tipo file. Eu já falei isso aqui para vocês. Nós temos a string, que é um objeto, nós temos as listas, que são objetos, e nós temos os files, que são objetos, tá? E então, voltando aqui para esse código, esta variável arquivo, ela é um objeto do tipo file. Tá? Também não precisamos aqui entrar no detalhe técnico, ir a fundo sobre isso. O que nós precisamos saber? O que vocês precisam saber? Que se aquilo ali é um objeto, nós podemos usar métodos, como vocês estão vendo aqui nas linhas
4 e 5. Você já sabe como utilizar método, você já sabe que o método é o objeto ponto, e aí aparece o método, tá? E aí nós temos, então, obviamente, os 3 principais métodos, tem outros, vou falar de outros aqui, mas em princípio, nós temos aqui o write, que obviamente vai escrever os dados no arquivo, temos o read, que vai ler dados do arquivo, e temos o close, que é para encerrar, para fechar o arquivo. E você precisa utilizar esses métodos. Ou seja, você vai abrir com a função, vai criar aquele objeto no Python, tá? Ou vai criar aquela variável, como eu chamei ali, e você necessariamente ou vai ler a partir do arquivo e fazer alguma coisa, e gravar de volta, por exemplo, mas o ponto aqui é que você sempre precisa fechar o documento no final. Sempre. Tá? Mas eu vou falar disso com mais detalhes daqui a pouquinho. Aqui tem um exemplo, que é aquilo que a gente viu lá. Tá? Eu coloco ali que esse objeto, essa variável chamada de arquivo, está recebendo o resultado da função open, e eu estou passando para a função open o nome do documento com o modo de abertura R. Ou seja, eu quero apenas ler o conteúdo do documento. E o R, ele é o modo padrão. Então, se eu não colocar nada, se eu colocar só ali, ó, arquivo igual open, nome do arquivo, ele sempre vai abrir no modo leitura. Então, é uma espécie de salvaguarda que o Python tem para evitar que você abra arquivos no modo de gravação, no modo escrita. Ou seja, para evitar que, de repente, você se confundiu e gravou alguma coisa e perdeu o que já estava lá. Então, se você deixar sem o segundo argumento, o Python vai abrir, vai funcionar, perfeito, tá? Só que o que ele vai fazer? Ele vai apenas abrir como leitura. Diogo, você colocou ali, eu vi agora, né? Você colocou assim, pode repetir essa leitura do código, tá? Seria qual dessas partes aqui, Diogo? Desse slide ou do anterior? Sim, tá? Então, é o que está aqui. Ele recebe, tá? Vamos voltar aqui para o código, sim. Tá, agora entendi. Então, esta variável aqui, tá? Na verdade, eu estou chamando de variável para não confundir, porque tecnicamente é um objeto, mas deixemos isso de lado. Isso aqui é uma variável, ele vai receber o resultado da função open. É que aqui, Diogo, para explicar de uma maneira, digamos, mais detalhada, o que acontece na verdade? O que nós temos aqui é uma espécie de ligação. Lembra quando a gente colocava lá no Python Tutor a lista? E que no tutor aparece aquela setinha. Tá? Ou seja, que eu falei em algumas aulas, aqui é um ponteiro, ele aponta para um espaço da memória. E aqui é exatamente a mesma coisa. Ou seja, não é que aqui, quando eu uso a função open, não significa dizer, e aí acho que a sua pergunta é muito bem colocada, não significa dizer que esta variável, que aqui eu estou chamando de arquivo, que está ali na linha 1, que ela recebe o conteúdo do documento números.txt. Não recebe. O que o Python está fazendo é criando aquele ponteiro, aquela setinha lá do Python Tutor, e dizendo assim, olha, o que eu fizer com esta variável arquivo, que eu chamei de arquivo, que você pode chamar de X, você pode chamar de qualquer coisa, como vocês já sabem, mas o que o Python está fazendo, na verdade, é o seguinte, ele cria essa espécie de ponteiro para dizer, olha, aqui eu, Python, no código, no meu gerenciamento da memória, e eu vou usar esta expressão, mas o arquivo está lá. Então eu faço meu código, faço isso, faço aquilo, parará, parará. Quando eu chego aqui, ó, na linha 3, e acho que aqui vocês já estão percebendo o que esse programa está fazendo. Quer dizer, o que esse programa está fazendo, ele está escrevendo neste ponteiro
todos os números de 1 a 100. Tá? Ou seja, eu estou criando aqui uma função, né? Um for, desculpa. Criei um for, então para o número. No range, vocês já sabem que o range é a função que cria números do primeiro até o último menos 1. Portanto, é do número 1 ao 100. O que ele está fazendo? Eu estou escrevendo no arquivo o número, né? O %d, está aqui, que é a referência número, e a contra barra n, significa dizer que tem um número em cada linha. Então, o que isso aqui faz, e aí eu repito que a sua pergunta é muito bem colocada, não entendam que quando eu uso a função ali open parará, eu automaticamente li o conteúdo do arquivo, não li. Eu apenas crio esse ponteiro para dizer que, olha, é aquela variável chamada arquivo, nesse exemplo, ela se refere àquele documento que está aberto daquele modo. Aqui, no caso, é o modo write, né? O modo de escrita, tá? Então, a ideia aqui é essa. Quando a gente tem a função open, por isso que eu coloquei, ela retorna um objeto do tipo file que não é o conteúdo do documento. Não é. Ela é meramente uma referência, né? O ponteiro é uma referência, portanto, ao documento em si. Opa, quase que eu destruo aqui minha casa. Ela é uma referência ao documento, ao arquivo, mas ela não traz o conteúdo. Tanto que a gente tem aqui, ó, na penúltima linha, o método read. Se eu quiser ler o conteúdo do arquivo, eu tenho de usar o método read, porque só abrir não resolve. E aqui também deixar claro, né? A gente não vai conseguir mostrar isso no Python Tutor. E não vai conseguir por quê? Porque a gente não tem como abrir um documento, a gente não tem como gravar um documento lá no Tutor. Tá? Então, esses códigos aí a gente precisa abstrair, ter um pouco de abstração para realmente imaginar como a coisa funciona. Não temos aí como mostrar especificamente, né? No Tutor, no caso. Então, voltando aqui, quer dizer, é aquilo que eu coloquei. A abertura do arquivo cria um objeto do tipo file no Python e no exemplo acima, a palavra arquivo, né, o que está do lado esquerdo ali do sinal de igual, é um objeto desse tipo e as demais operações são feitas utilizando-se métodos deste objeto. E aqui eu volto a falar sobre a questão do encerramento. Então, até antes, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho, tá? Pronto. Antes até da gente ver isso aqui, aliás, vamos ver este daqui, depois a gente executa aquele código para vocês verem, tá? Então, eu já tinha colocado isso aqui, né? Que o encerramento é muito importante, porque cada arquivo aberto consome recursos. Então, acho que isso aqui eu já falei aí durante o curso todo para vocês, né? Que realmente nós temos a questão do processador, do computador, da CPU, nós temos aí a memória RAM, nós temos outros elementos, memória gráfica, por exemplo, e por aí vai. Então, são elementos que a gente precisa pensar. E o encerramento do arquivo, né, o fechamento, garante a liberação desses recursos, tá? E preserva a integridade dos dados. É aquilo que eu comentei agora há pouco. Você está lá no seu documento do Word, no seu desktop. Faltou luz, por algum motivo. Desligou o computador. Se você não tiver guardado aquilo em um arquivo, em um documento, você perdeu tudo. E perdeu por quê? Porque aquilo que você está digitando, que o seu aplicativo Word está na memória RAM do seu computador. Agora, eu estou aqui usando o PowerPoint, eu estou usando o Zoom, eu estou aqui usando o Visual Code, tá? Eu estou aqui com a pré-visualização, lá o leitor de PDF que tinha no nosso programa, que aliás eu vou até fechar, tá? Eu tenho aqui o terminal está aqui aberto. Todos esses programas, essas aplicações estão sendo executadas nessa memória RAM desse meu computador. Tá? Se você tiver aí, eu não sei onde vocês estão assistindo, se no computador, seja um laptop, um desktop, né, um portátil ou desktop, não importa, mas se você estiver assistindo no iPad, por exemplo, a mesma coisa. Está numa memória RAM dos dispositivos. Se tiver pelo telefone, né, pelo telemóvel, também tem memória RAM ali. Tá?
Ou seja, é uma memória volátil que, quando você desliga o dispositivo, tudo que está ali é apagado. Então, neste sentido, quando a gente abre um arquivo, e agora voltando aqui para o Python, quando a gente abre um arquivo, esse arquivo está sendo armazenado na memória. Aquele ponteiro, essa referência que eu falei agora há pouco, está armazenado nessa memória RAM. Aí você lê o conteúdo do arquivo. Aquele conteúdo está armazenado na memória RAM. Aí você faz lá os seus cálculos, faz as suas atividades, as suas listas, ou strings, ou o que for. Isso tudo está nessa memória. Significa dizer que se você ali, de repente, esbarrou ali no fio, né? E desligou o computador, perdeu tudo. Tá? Mas aí você continua, você não esbarrou no fio, né? Não tirou o fio da tomada. Então você continua utilizando. Tá? Se você não fechar o documento, você faz lá alguma coisa qualquer, você armazena, guarda aquilo ali no arquivo, né? Com o método write, que a gente vai ver já agorinha. Mas aí, de repente, você não fechou. Então você está dizendo para o seu computador, olha, aquele documento continua aberto, aquele pedaço da memória que eu estou ocupando com o meu documento, deixa aquele pedaço lá ocupado. Então, percebam, né, que você pode, de repente, gerar um problema de integridade dos dados, tá? E a integridade, eu digo aqui, é ter o seu documento corrompido, seus dados corrompidos. Por isso que sempre é importantíssimo fechar o documento. E aí a gente vai para esse, né, são escritos os números de 1 a 100 em um arquivo chamado números.txt, que é esse aqui que vocês já viram e que eu até já expliquei. Quer dizer, vejam, eu abro o documento, tá? No modo de escrita, mas escrita que faz aquele if-else. Qual if-else? Digamos assim, se o documento não existir, crie um documento em branco. Se não, se o documento existir, apague e crie de novo em branco. Mais ou menos isso. Tá? E aí nós temos o for, né? Então, nesse range aqui de 1 a 100, no caso, né? Que é sempre o último, vocês já sabem, que é 1 a menos. Eu vou escrever no arquivo o quê? O número e uma barra contra a barra N. Eu quero que pule a linha. Tá? E aí, depois que ele fez isso, ele fecha o documento. Então, aqui não tem mistério. Agora, antes de eu executar, vejam aqui, ó. Isso aqui, como eu falei, eu estou mostrando todo o conteúdo da pasta da aula de hoje. Que, na verdade, não é só da aula de hoje, isso aqui é tudo que eu tenho programado aí para amanhã e para a semana que vem, tá? Vocês não estão vendo esse arquivo aqui. Números.txt não existe aqui. Nós temos aqui o entrada.txt, está aqui em cima. Nós temos aqui outros, ó, a Lei 59, né, 2019, que é 58, na verdade, original. Nós temos aqui esse mbox, todos .txt, mas não temos aqui números, tá? Não temos esse arquivo aqui. Então, guardem isso aqui. E aí nós vamos executar o 32, clear, tá? Por todos os... exercício 32.py. E vejam que, obviamente, não tem mensagem alguma. E não tem mensagem alguma porque não é para ter. Porque meu programa, eu volto para o meu código não tem um print. Não há nenhuma função print aqui mostrando nada na tela. Agora, olhem a diferença aqui embaixo. O arquivo números.txt. Que eu abro aqui, está aqui, ó. Ele fez o que eu pedi. Não existia o documento, certo? Portanto, eu usei o W, não existia o documento, e aí eu tenho um for, para cada número entre 1 e 100, faz o quê? No arquivo, escreva o número e uma barra N, contra a barra N. Quando eu terminar de escrever, fecha o documento. E está aqui, números.txt, está aqui. Tá ok? E vocês estão vendo, ele está aqui. Agora eu quero fazer o seguinte, para vocês perceberem o que o W faz. Eu vou aqui alterar e vou tirar esse barra N. Ok? Guardei.
Vou fechar aqui o números.txt, vocês estão vendo, tá um aqui em cada linha. Tá ok? Fechei. Volto aqui para a linha, executei. Mesma coisa. Não deu erro, não deu nada. O número está aqui. Vamos abrir? Olha aqui, ó. O que ele fez? Então tá aqui. 1, 2, 3, pá, até o número 100. É o que eu pedi. Perfeito. Maravilhoso. Certinho. Só que antes eu tinha pedido para colocar um barra contra barra N no final, como vocês viram, eu apaguei. Agora não tem contra barra N, o que ele faz? Ele coloca um depois do outro. E mais interessante é que antes, vocês viram, estava um depois do outro, uma na linha embaixo da outra, agora está na sequência. O que o Python fez? Como eu utilizei o W aqui, o modo de abertura W, o Python apagou o anterior, criou um novo por cima com o mesmo nome. Por isso que tem que tomar cuidado. Tá? E agora eu vou fazer uma terceira coisa. Tá desse jeito, eu vou fechar números.txt. Agora eu vou usar o método A e eu vou voltar a colocar aqui o barra N. Tá? Vamos guardar, vamos executar. Ok? E aí a gente abre o nosso números.txt, que está aqui. Olha a diferença. Com o A, o modo A, o que acontece? Ele não apagou, ele fez um append. E aí, de novo, lembrem-se lá das listas do método append. Eu estou adicionando algo ao que já existe. O que já existe, mantém. Eu estou colocando a mais. É por isso que aqui no final eu tenho o meu número 100 e ele colocou o número 1 lá no final. E aí depois ele colocou os números de 1 a 100, mas agora eu estou pulando a linha. E se eu fechasse aqui, continuo com A, e aí eu tiro de novo o nosso barra N, guardo e executo. E aí, só para mostrar de novo, eu volto barra N e executo de novo. Tá? Eu tinha aquilo que a gente viu. Chegou no fim, ele criou tudo de novo, porque era sem o barra N. E aí depois ele criou aqui tudo de novo do jeitinho que eu pedi, perfeito. E vocês estão vendo o arquivo aqui, o conteúdo do arquivo. E agora eu vou voltar para o original, que aqui era o barra W. Salvei, vim aqui, executei. Quando eu abro meu números.txt, eu tenho um arquivo zerado, né? Porque eu usei o método W nesse caso. E se eu colocar o método R e executar? Claro que vai dar erro. Claro que vai dar erro. Vai dar erro porque o método R é somente leitura. Como que eu consigo abrir um documento somente leitura e peço para guardar, para escrever? Claro que vai dar erro. E é o que o Python me diz, está aqui, ó. Documento tal, IO é input, output, entrada, saída, tá? Operação não suportada. Por quê? Porque o documento é not writable. Ou seja, somente leitura, para não dizer que ele é apenas não se pode escrever, né? Portanto, ele é somente leitura. Então, tem de tomar cuidado, por isso que aqui a gente volta para o nosso original, deixa o W, tá? E aí a gente pode, aqui, ó, não quero barra N, eu quero um traço. Vilha, você coloca o que você quiser. Agora viram que não deu erro, claro, que agora eu estou usando W. E aí vamos ver o nosso número TXT, tá ali, ó. Tá? Perfeito. Só que é óbvio que ele chega no último e coloca o traço, mas isso é outra história, tá? Aí a gente chega aqui, ó, vamos escrever aqui. Olá, boa noite a todos, né? Isso vocês já perceberam. Estou salvando meu TXT aqui no Visual Code Studio, sem problema nenhum, tá? Fechei, tirei, coloquei o barra N, guardo. Agora já estou fazendo um pouquinho mais rápido. Executo, abro o meu número e tá lá, ó, o documento totalmente alterado.
O nome é o mesmo, mas ele está alterado. Claro, eu estou usando o W. Por isso que eu disse, cuidado quando vocês usarem um modo de leitura. Tenham atenção ao que vocês querem fazer. Tá? Eu quero criar um documento, eu quero simplesmente fazer, adicionar o que já tem, eu quero apagar e criar do zero, eu quero só ler o conteúdo. Isso é fundamental quando a gente está aqui trabalhando com arquivos, ok? Vamos avançar aqui. Isso aqui eu já tinha dito para vocês, falei agora há pouquinho, a abertura de um arquivo não garante a leitura automática. É essa questão que está aqui, esse open aqui, tá? E aí, lembrem-se, eu falei agora há pouco, quando a gente fala em abrir um arquivo, eu não estou falando em ler o conteúdo do arquivo. Eu estou falando em deixar o arquivo pronto para que eu faça algo com ele. Quando a gente usa a função open, a gente está fazendo isso. Nós estamos deixando o documento pronto para que algo seja feito. Que algo? Não sei. Eu não fiz nada ainda. Eu apenas abri o documento. Ponto. Ele está disponível para mim, para que eu, como programador, faça o que eu bem entender depois. Seja escrever alguma coisa, como é o que está aqui na linha 3, com o método write, seja ler o conteúdo que já está lá. E aí vocês já viram com o método read. Tanto que aqui, ó, nós temos que, nesse exemplo, claro, eu estou abrindo o meu arquivo com um método, com um modo de abertura R, como vocês podem ver ali ao final. Abro o nome do arquivo .txt, modo de leitura, modo de abertura, desculpa, read. Mas mesmo com o modo read, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de ler por meio do método read. Tá? Então aqui eu vou até, neste daqui nós já temos, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui, ó, arquivo, vou copiar aquilo que estava lá. Open, vamos colocar o mesmo aqui, tá? Números.txt, no R, do jeitinho que está lá. E aí, como está ali, conteúdo, arquivo, vai receber arquivo.read. E depois vamos dar um print no quê? Conteúdo do arquivo. Tá? Eu vou aqui pelo Finder, tá? Eu vou apagar o números.txt para a gente começar do zero. Tá? Viram que sumiu ali. Né? Sumiu aqui embaixo. Ele não existe. Então, vamos começar do zero. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá já guardei aqui, acho que já, mas vamos aqui dar um Command S novamente, clear, e vamos executar o 32. Tá aqui, ó. Tá? Ele fez o que eu pedi. Opa! Fez exatamente o que eu pedi, só que no meu código tem um erro. Qual é o erro? Eu não fechei o documento. Aqui. Eu tenho de fazer isso aqui. Ou seja, o que eu estou fazendo agora? Agora está um pouquinho maior. Lá em cima. Criei o documento, vocês viram, eu tinha apagado, ele não existia. Criei o documento. Gravei os números de 1 a 100, cada linha. Fechei o documento. Em seguida, eu abri o documento. Li o conteúdo do documento com o método read. Armazenei esse conteúdo em uma variável, que é essa variável aqui. Em seguida, eu mostrei o conteúdo da variável. E eu nem precisava ter feito nessa ordem. Eu poderia ter colocado aqui o arquivo.close, já aqui, ó. Tá? Sem problema nenhum. Ou seja, abri, li o conteúdo e fechei. E em seguida, eu mostrei. E aqui a gente ainda poderia colocar aqui mais um print. Vamos colocar aqui contra barra N para pular uma linha. E vamos colocar aqui, print type conteúdo do arquivo. Tá? De novo, vou apagar aqui pelo Finder o números.txt que está ali embaixo, para que a gente comece do zero, como eu falei. Apaguei, sumiu ali. Vamos aqui executar. Clear. Tá? Olha aqui, ó. Eu estou pedindo para ele mostrar. Vocês viram que eu pedi para ele colocar lá o print, o type da variável conteúdo do arquivo. É uma string.
tá? Que é o que está aqui. A variável conteúdo arquivo corresponde a uma string que contém todo o conteúdo. Então, você tem de tomar um cuidado aqui. Porque aqui nós estamos lendo um arquivo que tem os números de 1 a 100. Não é nada. Né? Isso aqui não é absolutamente nada. Tá? Agora, se você estivesse lendo uma legislação, uma lei qualquer, você pode ler. Tá? A gente tem ali, nós vamos fazer isso mais para frente, eu vou até alterar aqui, a lei de proteção de dados, que é a lei 5819, tá? Ela está aqui no arquivo TXT, está aqui, ó. Lei número 5819, assegura a execução na ordem jurídica nacional do regulamento Parará de proteção de dados. Está aqui, ó, um arquivo TXT, inteirinho aqui. Então, se eu estivesse lendo este documento, eu teria uma string, uma única variável, com uma string completa, incluindo a passagem de uma linha para outra, incluindo os espaços, incluindo tudo. Incluindo os símbolos aqui do segundo, né? Esses símbolos, digamos, diferentes, estariam ali presentes em uma única string. E aí você quer trabalhar com isso? Show de bola. O que você vai fazer? Você vai trabalhar com os índices da string. Tá? Eu poderia aqui, ó, conteúdo do arquivo. Vamos dar um outro aqui, tá? E aqui eu quero print conteúdo arquivo, onde? Na posição 10, de curiosidade. Eu não sei o que tem na posição 10. Vamos ver o que tem na posição 10. A gente vem para cá, clear de novo, executamos, está ali, é o número 6. Tá? Ou seja, eu estou trabalhando, agora se eu mudo do número da posição 10 para a posição 16, nós temos o número 9. Tá? Ou seja, eu tenho uma string e eu estou usando os índices dessa string. Aqui eu vou colocar a posição 55. O que vai acontecer agora? Tá ali, ó. É o 2. Quer dizer, pode ser o 2 do 52, do 42, do 32, não sei, mas eu tenho ali. Tá? Então, aqui a gente tem uma string, tá? Como vocês já viram aqui, né? Isso aqui, essa variável conteúdo arquivo é uma string. A palavra aqui, arquivo apenas, ela não é uma variável propriamente dita, ela é um objeto que referencia, que faz referência ao arquivo. Por isso que eu abro, armazeno o conteúdo em uma variável e fecho quando eu quero ler, é o que eu fiz aqui. Tá? E aí eu trabalho só com a variável. E se eu tivesse feito alguma alteração e quisesse armazenar no arquivo de novo? Aí eu faço a mesma coisa. Abro, gravo e fecho. Ponto final. Tá? Com isso, a gente já matou aqui o básico de arquivos. É isso que a gente vai fazer. Basicamente, a gente lê, trabalha com string ou com listas, mas aí em vez de usar o método read, a gente vai usar um outro método, eu já vou apresentar daqui a pouquinho. Faz o que a gente quer e armazena no outro. Tá? Eu poderia aqui, por exemplo, fazer o seguinte, ó, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu vou colocar aqui arquivo, que agora vai ser um outro. Open, vamos lá, números 2.txt no modo W. O que eu vou fazer aqui? Arquivo.write. O que eu vou armazenar aqui? Eu vou armazenar conteúdo arquivo na posição 55. Arquivo.close. E o que nós vamos fazer? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um novo arquivo chamado números 2 e estou armazenando neste arquivo o que está na variável conteúdo arquivo na posição 55. E estou fechando esse documento. Tá
Também aqui, absolutamente nada demais. Então, vamos lá, fechamos. Executou. E agora, o que nós temos? Vamos lá, olha a surpresa aqui. Números 2 foi criado com o quê? Com o número 2, que é exatamente o que nos foi mostrado aqui. Tá? Então é isso, basicamente, super basicamente, é claro, mas ao mesmo tempo que é básico, esse básico, né, como a gente diz no Brasil, esse feijão com arroz a gente vai fazer sempre, tá? Como programador a gente faz isso, é isso que a gente faz, abre, trabalha, faz alguma coisa, armazena e fecha. Tá? Então é isso aqui que a gente vai fazer. Eu vou fechar tirar essas linhas aqui, que é isso aqui. Esse daqui eu até vou deixar, não estava lá no original, mas a gente vai explicando. Mas basicamente é isso que a gente vai fazer, tá? Com o documento. Abriu. Lembrando que a função open, repito, não armazena o conteúdo, ela cria a referência, ela cria o ponteiro para o arquivo. E a partir daí eu leio o conteúdo, eu escrevo nele ou eu fecho aquilo dali. Tá? Para escrever, vocês já viram o método write. Para ler é o método read. E tem outro, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E para fechar, é o close, como a gente já viu anteriormente. Tá? Uma vez criado o arquivo, podemos criar outro código para ler o seu conteúdo e mostrá-lo na tela. Foi isso que a gente fez. Atenção ao método de abertura. Os passos são os mesmos. Abrir o arquivo, manipular o conteúdo, né? Ler e mostrar na tela. E em seguida encerrá-lo. Foi essa segunda parte que eu fiz aqui. Ou seja, eu abri. Vejam, quando eu digo abrir, repito, eu criei a referência, eu criei o ponteiro para o arquivo. Aqui eu li o conteúdo e peguei o conteúdo e armazenei na variável chamada conteúdo do arquivo. Em seguida, eu fechei o arquivo, porque eu não quero guardar nada nele. Se eu quisesse guardar alguma coisa nele, aí eu até poderia continuar a deixar aberto aqui. Mas eu não quero guardar nada nele. Ou seja, eu estou simplesmente lendo o conteúdo e pronto. A partir daí é que eu começo, então, a fazer as minhas atividades, que foi aqui, ó, mostrei o conteúdo, né, pulei a linha, mostrei o tipo, pulei a linha, e aqui eu mostrei um item específico daquela string. Tá? Então, em síntese, isto é o tratar com o arquivo. Aqui, o método read nos permite definir o que a gente quer ler. A gente não precisa ler tudo, não precisamos de ler tudo, como está ali. Caso você queira ler apenas um número X de caracteres, vamos imaginar que você sabe que, bom, isso está no primeiro parágrafo. E, sei lá, o primeiro parágrafo tem 100 letras, né? Tem 100 caracteres, não são letras, são caracteres, que o espaço é um caractere, o número é um caractere, vocês já sabem disso. Então, eu indico esse número como argumento do método read. Tá? Que é o que está ali. Open, nome do arquivo, conteúdo do arquivo, arquivo.read 20. E aí, se a gente altera isso aqui, tá? Aqui, coloca o 20 aqui, vocês já sabem que vai dar erro, né? Tenho certeza de que vocês já sabem que isso aqui vai dar erro. E aí a gente executa. Por que isso aqui vai dar erro? Alguém identificou por que isso aqui vai dar erro? Porque eu estou dizendo aqui para o Python, olha, leia apenas os 20 caracteres. E aí eu volto para o PowerPoint. O código acima vai ler os primeiros 20 caracteres do documento. Lembrando que trata-se de uma string, portanto, retornará os caracteres do índice 0 ao índice 19. Vocês já sabem disso. String começa no 0 e vai até o número que eu quero, menos 1. Se eu coloquei 20, portanto, significa dizer que conteúdo arquivo, esta variável, é uma string que vai do índice 0 ao índice 19. E é óbvio que vai dar erro, porque aqui na última eu estou pedindo para ela olhar para o índice 55, que não existe nessa variável. Essa string chamada conteúdo arquivo não tem 55 elementos. Ela tem do 0 ao 19, tem 20 elementos. E é o que o Python me diz aqui, ó. Perfeito. Ó, erro de índice. O índice da string
está fora de alcance, out of range. Fora de alcance. Claro que está fora de alcance. Eu não indiquei aqui em cima que eu queria só os 20 primeiros, mas aqui eu estou pedindo 55, o 55º, claro que vai dar erro. Tá? Então, lembrem-se desse detalhe. Então, eu tenho que colocar aqui 55, não é? Claro que não. Porque se eu coloco aqui 55, significa dizer o quê? Que ele vai ler do 0 ao 54. Tá? Então, aqui a gente teria de colocar 56 e executar. Aí ele me mostra o 55. Tá ok? Então, detalhezinhos também importantes. Poxa, eu quero só uma parte, mas depois eu quero usar para além daquela parte, vai dar erro. Tá? Lembrar, então, também deste pequeno detalhe. Tá? A gente pode passar, mas ao passar, isso pode gerar um erro. É claro que isso aqui é extremamente útil. Eu estou lá com o meu texto da minha lei, eu não preciso ler isso aqui tudo em uma única string. Tá? Ainda mais essa lei aqui, que ela tem anexo e tudo mais, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, eu não preciso fazer isso aqui tudo em uma única... Ah, não, eu quero só ali, sei lá, a primeira parte, vai até o artigo 5º, vamos chutar aqui. Tá? Então, sei lá, eu coloco 500 caracteres, não sei, estou chutando aqui, estou falando sem saber. Mas eu pego só uma parte, isso é útil. E é útil porque memória do seu dispositivo. De novo, aqui, nesse nosso exemplo, se eu pegar essa lei aqui, armazenar em uma variável e tratar, porque eu quero ler aqui, ó, esse L que está na posição 0, mas em vez de eu dizer, olha, leia apenas um item, né? O read coloca um item, que ele pega o primeiro caractere apenas. Eu colocar a lei inteira e depois eu ir lá, vou lá no Python e diga print, lei na posição 0. Porque é o que eu quero ver. Vai dar problema? Claro que não vai. Porque uma lei dessa aqui, apesar de grande, tá? Mas para os nossos dispositivos funciona, que é uma maravilha. Agora, quando você começa a tratar com documentos muito maiores, tá? Mais pesados ou com um processamento intensivo, aí a coisa muda de figura. Aí você tem de ter atenção nisso daqui e definir, bom, eu quero só uma parte, eu quero só isso, eu quero só aquilo, enfim. Aí vai depender, obviamente, da situação que você estiver trabalhando, é claro, né? Outro método possível, como vocês podem ver aqui, é o readlines. E o que o readlines faz? Ele retorna uma lista cujo conteúdo será composto pelas linhas do arquivo. Cada linha corresponderá a um item na lista. Então, percebam que o método read, que é o que nós vimos aqui, retorna todo o conteúdo em uma única string. Tá? Uma única string. Já o método readlines, ele retorna todo o conteúdo, mas em uma lista. E como é que ele separa os itens da lista? Ele separa pelo caractere /n. Ou seja, o método readlines faz o quê? Ele vai lendo aquela string, aquilo que em princípio é uma string, aí ele encontra o /n, /n. Aí ele indica, bom, isso aqui é uma linha. Porque é o lógico. Eu abro aqui a lei de novo. Aqui, depois desse 2019, ali no início, é como se aqui tivesse um /n. Não aparece, lembra? Já expliquei isso, mas está ali. Aqui, na linha 2, tem um /n. Aqui no final da palavra agosto, tem um /n. Aqui a linha 4, /n. Tá? E assim sucessivamente. E todos nós sabemos, tá? Vamos olhar aqui, objeto, ali linha 19. Que quando a gente põe aqui um ponto e a gente quer passar para a próxima linha, o que a gente faz? A gente carrega no Enter. Quando a gente carrega no Enter, lá no final tem um /n. Tá? Que aqui eu vou deixar sem, né? Mas cada vez que a gente quer passar para a próxima linha, nós temos um /n. Nós fazemos isso.
Então, o que o Python faz com o readlines? Faz exatamente isso. Ele lê, vai lendo caractere a caractere. Pá, tem uma letra, tem um número, tem espaço, tem exclamação, tem aspas, tem o diabo de caractere que for. Opa, contra barra N. Paro, lá do início até o contra barra N, isso é uma frase, e esse vai ser o primeiro item da minha lista. Ponto. Aí ele continua a leitura a partir dali. Aí lê, pá, 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 vírgula, ponto e vírgula, exclamação, não sei o quê, pá, contra barra N. Opa! Então, dali até aqui, eu tenho o segundo item da minha lista. Pá, joga para a lista. E assim sucessivamente até o final. Tá? Então, é isso que ele faz. Como está aqui, ao final de cada linha, o Python adiciona um caractere contra barra N e você deve levar isso em consideração. Porque o readlines vai fazer isso. E ainda tem o readline no singular, que está ali embaixo. Lê apenas uma linha de cada vez. Tá? Então, tem métodos diversos. Tá? Vamos ver aqui o 33 em primeiro lugar. Como vocês podem ver aqui, tá? O 33, o que ele está fazendo? O que esse código aqui está fazendo? Ele está abrindo o mesmo documento do anterior, que é o números. A gente já criou números. Né? O que ele está fazendo? Ele está pegando, usando o método readlines, e em cada linha ele está mostrando aquilo dali. Nós já sabemos o que tem em cada linha. Nós sabemos que, até porque eu fiz exatamente a mesma coisa, mas de uma maneira diferente, aqui, ó. Quando eu armazenei tudo e depois imprimi o conteúdo, né? Mostrei na tela. Aqui é a mesma coisa. Tá? Vamos executar aqui em primeiro lugar o 32, só para reforçar, recriar o arquivo, tá? 32. Agora aqui nós temos essa questão, né? Deixa só, ele criou, tá? Ó, criou tudo, números está aqui. Opa, não é esse aqui. Números está aqui, de 1 a 100. Mas vocês viram ali que ele só mostrou até o 22. Por quê? Porque no meu código aqui, ele só está pedindo isso. Tá? Então aqui, aqui ó, eu li os 56 primeiros caracteres. Então, se a gente for contar, nós temos aqui, ó, posição 0, posição 1, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, parará, até aqui. Tá? Agora vamos para o 33. O que o 33 vai fazer? Ele vai pegar cada item desse e vai mostrar. Então, aqui nós temos o 33. E ele vai mostrar tudo, como vocês podem ver aqui. Ou seja, se eu pego aquilo dali e armazeno em uma variável, isso aí vai ser uma lista. Tá? Ou seja, a gente poderia pegar aqui, em vez de simplesmente fazer isso, eu posso armazenar isso aqui em uma lista. Tá? Aqui ele daria um erro. Eu vou explicar depois por quê. Se eu executasse isso aqui, ele daria um erro. Ele daria um erro. Aliás, eu já explico agora. Por quê? Porque o que o readlines vai fazendo? Ele vai ler tudo do índice 0 até o último caractere. Só que ele para no último caractere. Então, aqui nessa próxima linha 3, eu teria de voltar lá para o 0 para a gente poder recomeçar. Tá? Para recomeçar a leitura do início do arquivo. Ele não volta de maneira automática. Por isso que se eu executo o 33 agora, do jeitinho que ele está, ele vai me dar um erro. Tá? Opa, ele nem, aqui não mostrou. Ele não mostrou, na verdade, o resultado. Tá? Ele não mostrou porque, repito, não é que deu erro. Quer dizer, ele deu um erro de semântica. Ele não deu erro lá do traceback, mas ele me deu um erro. Porque isso aqui ele não fez. E repito, por que ele não fez? Porque o método readlines começa a leitura do arquivo do índice 0 até o último índice. Né? Lá a gente sabe que é de 0 a 100, de 1 a 100, então até os últimos 0 lá do número 100, né? 100, então ele para ali. É como se ele tivesse ele fosse varrendo, chegou lá, ele parou lá, ele não volta para o início. Então, quando eu executo aqui de novo, o método readlines parte do princípio de que eu estou na posição 0, só que na prática eu não estou, por isso que ele não me mostra nada.
Tá? Ele cria a minha lista, mas ele não mostra nada. Tanto que se eu colocar aqui, ó, print type, lista, ele agora vai mostrar, vai dizer que é uma lista, mas ele não faz o for. Por quê? Porque o índice ficou lá no fim do arquivo. Então, teria de colocar um outro comando para ele voltar para o índice 0, e aí sim, ele poder fazer o for. Tá? Mas isso é um detalhe que a gente vai ver com mais calma amanhã, se não estou em erro. O ponto é que aqui, o que ele está fazendo é justamente essa leitura item a item e está transformando em lista. Então, qual que eu vou usar, Matheus? Eu vou usar o método read ou eu vou usar o método readLines? Ou eu vou usar o método readLine? Uma de cada vez? Não sei. Depende do que você quer fazer. Depende de como você se sente mais confortável. Você se sente mais confortável em trabalhar com strings ou com listas? Que não vai fazer muita diferença, porque a sintaxe é mais ou menos a mesma, né, entre colchetes, para saber, por exemplo, a posição, ou os métodos são, algumas coisas pelo menos são semelhantes. Então depende. Você precisa mudar o conteúdo do arquivo? Isso precisa ser pensado. Porque se de repente você quer, se você quer apenas ler o conteúdo, mas de repente mostrar só uma parte, não sei o quê, de repente só o read já resolve. Mas se você precisar de alterar o conteúdo, aí você não pode usar o método read. Por quê? Porque o método read gera uma string, e você já sabe que string é imutável. Ou seja, você teria de mexer com uma lista. Porque a lista você consegue alterar o conteúdo. Tá? Então, aí vai depender, e vai depender bastante, né, daquilo que você quiser fazer, daquilo que você pretende fazer no seu programa. Tá? Olha ali o readLine, o que ele fez? Ele leu só uma linha. Tá? Ou seja, aqui eu estou pedindo para ele, vocês viram que eu só tirei o S. Aqui eu tenho o readLines, e antes eu tinha colocado ali o readLine. Ele fez o que eu pedi. Ele leu uma linha. É o que o método readLine faz. Ele lê uma linha de cada vez. Então, ele leu a primeira linha. Perfeito. Eu, programador, é que errei e esqueci do S para ele mostrar tudo. Então, qual método utilizar vai depender do que você vai querer fazer. Tá? Se você quer ler tudo e transformar tudo em uma string, se você quer ler tudo e transformar esse tudo em uma lista, frase por frase, se você quer ler uma de cada vez, é com você, vai depender dos seus objetivos, tá? E para a gente fechar, aqui eu já mostrei, por isso que a gente tem aí mais 2 minutos de aula, né? Talvez eu pegue só 1 minutinho a mais aí para a gente fazer o encerramento, tá? Mas é só realmente para fechar isso aqui, porque isso aqui já foi falado. Então, para escrever ou gravar dados em um documento, é necessário abri-lo em modo leitura, aliás, em modo escrita, tá? Errinho meu, vou corrigir na hora de colocar ali no... Mas deixa eu corrigir agora. Em modo leitura, não. Peraí, deixa eu só em modo escrita. Porque se for modo leitura, a gente só lê, né? Agora ali, para escrever ou gravar dados em um documento, é necessário abri-lo em modo escrita, W ou A, dependendo do que você pretende, já expliquei a diferença. W apaga e o A adiciona, e utilizar o método write. Por isso que eu falei, a gente tem aí mais 1, 2 minutinhos de aula, mas isso aqui dá para a gente finalizar sem problema, porque eu já expliquei isso. Abriu o documento, gravou o conteúdo. O argumento do método write será sempre uma string, portanto, se você for gravar números, será necessário convertê-los, tá? Ou seja, sempre entre aspas. Então, sempre string, tá? Sem problemas também. Até mesmo porque estamos gravando num arquivo TXT, então vai ser uma string. E se quiser gravar uma nova linha, é necessário acrescentar o contrabarra N. Não se esquecer. Foi aquele exemplo que eu fiz antes, aí no meio da aula, um pouquinho agora. Lá no primeiro exercício, 32.
Então, o que a gente fez? A gente pegou, primeiro gravou lá com contra barra N. Tinha lá o %d, que era o número, dentro do for, né? Esse daqui. Cadê o 32? Está aqui. Tá? Aqui, ó, dentro do for, contra barra N, porque eu quero que ele pule linha por linha. E vocês viram que quando eu tirei o contra barra N, ele deu erro. Quer dizer, não é que ele deu erro, ele fez tudo certinho e não colocou o contra barra N porque eu não tinha pedido. Tá? Então, se quiser pular uma linha, tem de colocar o contra barra N. E o fechamento é feito com o método close, que a gente já viu também. Né? E é boa prática sempre fechar o arquivo após o seu uso para liberar a memória do dispositivo, que foi aquilo que eu comentei um pouquinho antes. Ok? Com isso, a gente termina a nossa aula de hoje, pessoal, tá? A gente vai ficando por aqui, né? E a gente continua amanhã, tá? Amanhã temos aí algumas coisinhas, vou trazer aí alguns outros comentários ainda sobre arquivos e algumas questões para a gente treinar isso um pouquinho aqui, tá ok? Boa noite a todos vocês, então, e a gente se vê na nossa aula de amanhã, pessoal. Abraço para todos vocês, tchau, tchau, até amanhã. E boa noite, claro. Tchau, tchau.